No último capítulo do One Piece, o 1165, o Oda finalmente explicou de vez o hack do rei avançado. E tudo isso, pessoal, em apenas 2 páginas, deixando clara de forma definitiva que o hack nunca foi mal explicado dentro da obra. E que essa ideia de que ele estragou todo o One Piece, ela simplesmente não se sustenta. Quer saber o que foi explicado? Então vem comigo que hoje nós vamos desvendar essa habilidade complexa. O hack do rei avançado, ela é a capacidade que o usuário tem de imbuir o hack do rei em outros hacks, para potencializar o golpe. Ela possui 4 maneiras de ser aplicado, que foi mostrado até o momento, pessoal, que é com o hack do armamento. Né? Pelo menos era isso que a gente achava até esse último capítulo, qual a gente vai descobrir que na verdade existe mais um estágio, além de um conceito espetacular dentro da obra, que se fala sobre hack. A grande pergunta que todos faziam quando o hack do rei avançado foi apresentado em um ano e teorizavam é que se era possível imbuir o hack do rei para usar na defesa. E a resposta, meus amigos, é sim. Pelo menos foi isso que o Garp confirmou para nós com a conversa do Roger no final do capítulo 1165, antes deles pegarem e derrotarem o Rox de Shebeck. E vamos além, porque como o Roger fala, é tudo sobre massa, Garp. Guarda bem isso, pessoal. Isso é um conceito que ele é surreal dentro da obra, tá? E ele vai ser muito importante. O Roger ele diz pro Garp, então, pessoal, que os ataques deles não estão funcionando, mesmo imbuindo o hack do rei no armamento. E o Garp ele vai completar dizendo que isso é óbvio, porque o Shebeck ele tá usando o hack do rei para se defender. E isso tá fazendo com que os hacks, o imbuimento dos hacks se cancelem. Ou seja, é como se tivesse ali, o Shebeck estivesse criando uma barreira de hack do rei avançado em torno dele, entendeu, pessoal? Que quando ele recebe um golpe com um hack do rei imbuído no armamento, por exemplo, como o Roger fala, eles acabam se anulando, né? E isso aí prova de vez que o hack do rei imbuído não serve só para atacar com impacto, força, aumentar o dano dos golpes. Ela serve também para defesa, aumentar a tua defesa. Então ela pode ser usada para criar uma defesa que neutraliza os danos. Só que olha, pessoal, isso aqui ele é bem diferente de quando os dois personagens, os dois oponentes, eles imbuem o hack do rei para se atacar. No caso ali do Roger e do Barba Branca, no exemplo, né? Porque nesse caso o clash dos ataques, eles não vão se anular. Ela vai se tornar, na verdade, só uma disputa ali de pura força, de quem tem mais hack, de quem tem mais determinação. Agora, pessoal, usar o hack do rei para se defender já é outra história completamente diferente. Porque nessa técnica, o que deu para entender é que ela acaba por cancelar ambos os hacks do rei avançado. Como se estivesse criando, assim, praticamente uma barreira impenetrável em quem tá usando o hack do rei para se defender. E essa barreira, ela não permite que os golpes causem dano. É diferente, eles recebem, mas não é causado dano ao oponente. É como se fosse 2 ondas de choque que, com mesma intensidade e natureza, se anulam num ponto de encontro bem específico. É como se tivesse uma segunda pele ali, uma camada, feita de pura autoridade que anula qualquer intenção de dano. Não o golpe. Qualquer intenção de dano que venha de um hack inferior ou igual a dele. Ou seja, antes do impacto virar o dano, ele é parado pela vontade do usuário. No caso ali do Rox do Shebeck, né? Ele estava anulando todo o hack do rei, tanto do Garp quanto do Roger. Mesmo que o Roger e o Garp acertassem os golpes no Shebeck, ele não estava recebendo dano. É então aqui, meus amigos, que o mestre Oda, ele vai nos revelar algo insano na obra, pelo menos pra mim. Foi o que deu a entender. E, sério, isso aqui é muito importante. Porque, além dessa maneira nova de imbuir o hack do rei na defesa, né? Ele também pode ser manipulado a la vontade, como se fosse uma aura. Presta bem atenção aqui, ó, na conversa deles aqui, que é onde eles continuam falando aqui, tá? O que o Roger fala? Que isso é uma questão de massa. Se a gente não superar isso, o dano não vai passar e não vai atravessar. É isso que ele fala pro Garp. E o Garp, ele vai completar, então, falando, né, que na próxima vez que eles usarem o hack do rei imbuído, eles têm que canalizar toda a massa nesse ataque. Vocês entenderam aqui o que o Oda tá falando? Ele não tá apenas nos dizendo aqui, pessoal, que para causar o dano no Shebeck tem que ter alguém usando um hack do rei mais forte, acabar com o hack defensivo dele. Ele precisa de mais concentração, de mais vontade ou mais intensidade. O que ele tá dizendo aqui pra nós, nas entrelinhas, é que o usuário pode dividir e controlar a massa de hack. Tipo um Ki. E isso pode ser uma das maiores revelações que a gente teve até agora na obra sobre hack, pessoal. É genial isso aqui. O hack, a gente não sabia, não tinha nada confirmado que ele podia ser manipulado como se fosse uma aura, tipo o Nen do Hunter vs Hunter ou o Ki, né? Mas agora, sim, com essas falas do Roger e do Garp se completando, a gente consegue entender que conforme a necessidade do usuário, ele pode usar. Tipo, por exemplo, assim, ó, ele pode usar o hack do rei pra usar 50% no ataque e 50% na defesa.
e distribuir de outras maneiras essa aura, que era o que o Shebeck tava fazendo. Muito massa, né? Massa, né? Isso aí já era especulado, né, pessoal? A gente teorizava, mas foi agora, assim, pra mim, com essas falas deles, foi confirmado isso aí, tá? É por isso que fez sentido o que o Kaido falou quando o Luffy tava usando o hack do rei dele, imbuído, que ele tava usando de forma errada, de maneira ruim, e o Gaban vai completar isso nos últimos capítulos, falando a mesma coisa pro Zoro. Então, pra te ver, assim, ó presta atenção aqui, ó, que a quantidade de aura que o Shebeck tinha de hack. Com o Dome Reverso ele ficou mais forte ainda, né? Olha a massa que ele tinha. Tanto que as duas lendas, os Mestres Supremo, no uso de hack, Roger e Garp, eles precisaram usar toda a massa de hack do rei deles, concentrada em um único golpe combinado. Mesmo que isso custasse a vida deles, como eles falam ali, né? Tudo isso para poder quebrar essa barreira de hack do rei que o Shebeck estava usando para se defender. É muito massa isso, pessoal. Porque a gente consegue ver que agora faz sentido algumas coisas do mangá, né? Tipo quando o Kobe ele usa o golpe lá do Galaxy Impact, que ele aprendeu, né? Ele aprendeu a canalizar ali toda a massa de hack em um único ponto. Só que quando ele usou toda a massa dele. Por isso que ele se esgotou a ponto de desmaiar. E a mesma coisa foi com o Zoro. Ali contra o King, em um ano. O Zoro recém tinha aprendido o hack do rei, nem sabia que estava usando o hack do rei, e usou ele praticamente todo no único ataque ali, porque a Ema também tava roubando o hack dele, ele quase foi de base ali, né? Na verdade ele foi de base e voltou, né? Por quê? Porque ele usou toda a massa que ele tinha ainda restante num único golpe. Pra mim aqui o Oda refuta todo mundo que diz que o hack estragou a obra, que ele era mal explicado, que não fazia sentido. Pelo contrário, faz muito sentido. Essa é a prova que ele não esqueceu do que ele vem apresentando sobre o hack no decorrer da obra, que ele guardou essa cereja do bolo aí pra usar nesse ponto da luta. Porque esse conceito novo aí, que eu entendi nesses diálogos do Roger e do Garp, pra mim foi genial aqui o Oda ter apresentado nesse momento da história, nesse ponto, e não tinha como ser antes. No combate dessas três lendas, com as maiores auras de hack, maior massa de hack, Roger, Garp e Shebeck. Os três maiores hack do rei da história no momento ali. Com certeza o Barba Branca também tá nesse nível, né? Porque até agora a gente não sabe como que se faz pra derrotar o Dome Reverse do Imu-sama. Até esse capítulo. Até o final do capítulo 1165. Porque assim, pessoal, não é só uma questão de tu ter mais hack ou não. É questão de concentração de massa. Tu tem que imbuir uma massa fora do comum no teu ataque, ou no ataque psíquico do hack, do rei, pra poder quebrar o Dome Reverse e também o controle que o Imu tem. Isso aí não é uma questão de ter mais hack. É diferente de tu treinar. Claro que quanto mais tu treina, mais hack tu vai ter, mais a tua determinação aumenta. O Rayleigh fala isso pro Luffy, que a melhor maneira de tu aumentar o teu hack e melhorar ele, avançar ele, é enfrentando inimigos mais poderosos. Isso aí é um conceito estabelecido já na obra. E tem gente que questiona ainda isso, né? Que pensa, não faz sentido. Se vocês quiserem aí, eu posso fazer mais vídeos sobre o hack do armamento, o hack da observação. Tem muita gente que acha que o hack da observação ficou de lado. Não, pessoal, o hack da observação é usado todo momento. Os personagens que sabem o hack da observação, eles usam a todo instante praticamente. Só que o hack da observação, ele tem critérios para ser usado, é óbvio. É a mesma coisa que o Ki. Ou tu acha que o cara que tem o hack da observação e o cara que sabe manipular hack, ele não consegue baixar a intenção dele de lutar, de atacar, a ponto de alguém que seja expert em hack da observação não sentir? Isso é óbvio, né? É óbvio isso. Por isso que eu tô dizendo pra vocês aqui, ó. Esse conceito de massa não é só sobre ter mais hack. É sobre você manipular, aplicar a massa toda, uma certa quantidade de massa no golpe, para poder causar um dano no oponente. Então, quando eles derrotam ali o Shebeck, o que tá dizendo? Que tu tem que aplicar um hack do rei, ou um hack normal, tão maçante, tão forte, para quebrar a barreira dele, e terminar com esse controle do Demon Reverse. Aí que a cena do Emmet, lá do robô de ferro, liberando o hack supremo do Joy Boy, faz todo sentido. E pra te ver o nível de hack que o Joy Boy tem e de manipulação, né? De supremo. Que ele conseguiu guardar o hack dele. Não foi todo o hack dele, foi uma quantidade de massa de hack suficiente para quebrar o controle que o Imu tinha no Demon Reverse ali e sobre o Gorosei. Se fosse assim, o Joy Boy teria que ter passado todo o hack do rei dele pro Emmet e colocado no nó. Não, ele colocou uma massa muito forte de hack lá, o suficiente para quebrar o poder do Imu-sama. E aí que tá o segredo, a manipulação de massa do hack. Porque senão ele usasse toda a massa dele, ele ia morrer, né? Porque, como diz o Roger, pessoal, somente o hack supera tudo. Essa frase aí, ó, cheguei a me arrepiar, que o Kaido fala. É excepcional, isso é muito legal, né? Então, assim, pessoal, foi isso que eu entendi nesse último capítulo aí, o 1165 do One Piece, vim trazer pra vocês aí. Não sei se vocês concordam, se vocês perceberam isso, vocês acham que faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Pra mim, essa conversa entre o Roger e o Garp, no final do capítulo, é muito didático a forma de explicar, do Oda explicar. O hack do rei imbuído, a defesa do hack do rei imbuindo na defesa.
É muito show, cara, muito show mesmo. E isso aí dá pra explicar muita coisa, dá pra te entender muita coisa nas lutas do Luffy contra o Kaido, da própria luta do Luffy contra o Gorosei em Gear 5. Vocês me digam aí se vocês querem, né, que eu fale mais do hack do rei avançado. Deixa o teu comentário o que tu acha, a tua opinião, se tu concorda ou não comigo, tá? Se tu tem outra teoria, outro ponto de vista. Então não esquece de metralhar o like e me seguir de volta aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!